Para quem trouxe a sua Bíblia, nós vamos estar hoje lendo no livro de Gênesis, os primeiros 3 versículos. Bem fácil de achar esse texto. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e nós queremos ler nesta manhã esses 3 versos. É um texto muito conhecido. Depois nós vamos estar lendo mais outros versículos. E como nós já temos mencionado este ano, em fevereiro, que o nosso tema deste ano, um tema onde nós vamos estar trabalhando muito, vamos estar muito ouvindo falar sobre santificação, sobre santidade, de viver uma vida separada para Deus, de viver uma vida totalmente entregue ao Senhor Jesus. E esse texto, ele tem algo muito especial que vamos estar depois falando, conversando e analisando a fundo. Esse texto inicia dizendo o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Como já mencionamos, queridos, esse texto ele é muito conhecido, um texto que com certeza nós sabemos de cor, principalmente o verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. É fácil de gravar, é fácil de memorizar. Diante, amados, desse assunto que nós queremos estar abordando durante o ano de 2024 sobre santificação, esses dias eu estava trocando algumas mensagens com o pastor Paulo Antônio. Eu acredito que muitos irmãos devem conhecê-lo, lembrar que ele já pregou aqui em uma das conferências da Sibila. Ele está atualmente em Brasília, pastoreando uma das nossas igrejas batistas independentes. E trocando algumas mensagens, o pastor tem me indicado a ler alguns livros para poder me aprofundar um pouco sobre esse assunto, sobre santificação. E um desses livros, o primeiro que ele me indicou, ele tem como título A Santidade de Deus. De poder aprofundar-nos sobre de quem Deus é, dessa santidade, do Deus santo que Ele é. E esse livro ele foi escrito pelo autor Robert Charles Sproul, né? Talvez, não sei se o pastor Wilson Guimarães conhece esse autor, né? Acho que o pastor Marcos também talvez deve conhecê-lo, a pastora Karine. Nem saudei vocês, né? Sejam bem-vindos, né? Mas esse autor, ele aborda um assunto muito interessante nesse livro. E esse livro, amados, eu confesso que tem me impactado. Por mais que muitas vezes há certas controvérsias com esse autor, né? Por ele ser uma linha teológica um pouco diferente daquilo que nós, batistas independentes, cremos, mas nós sempre dizemos, o importante é você ler e levar toda a leitura ao crivo da palavra de Deus. E lendo esse livro, ele tem me chamado muito, muito a atenção e tem me ajudado e está me ajudando a entender um pouco sobre esse assunto, a santidade de Deus, de entender quanto Ele é santo. E entendendo isso, no momento quando nós conseguimos entender o quanto Deus Ele é santo, vamos conseguir entender o que de fato precisamos fazer para que nós cada vez mais nos tornemos santos. Conforme nós já mencionamos aqui, versículos onde nos diz que assim como Deus é santo, nós devemos ser santos. E quanto mais santo nós seremos,
cada vez mais e mais teremos uma vida separada para Deus, cada vez mais e mais vamos querer estar perto do Senhor, cada vez mais e mais vamos entender o quão miserável nós somos, quão pecadores nós somos. Quanto mais nós conhecermos a santidade de Deus, mais nós vamos querer estar aos pés de Jesus. Mais humilhado nós seremos, mas acima de tudo, cada vez mais e mais santos, cada vez mais e mais parecidos como Jesus nós seremos. Esse livro, ele inicia falando sobre um tema que quando eu li, primeira instância, eu quase não conseguia entender, mas depois a gente lendo e relendo, a gente começa a entender. Ele tem como título, o primeiro ponto, que fala sobre o Santo Cálice. Você sabe o que é um cálice? Pode ser um suco, pode ser um vinho, pode ser um café, ou pode ser um copo d'água. Mas é interessante que esse livro, ele aborda no início, falando desse santo cálice. Ou seja, ele quer nos fazer entender que nós precisamos provar, que nós precisamos experimentar, entender a fundo a santidade de Deus. Entender que o fato de estarmos aqui, nós estamos diante de um Deus que é santo. Um Deus que conhece teu pensamento, um Deus que sabe exatamente como nós estamos aqui, se estamos aqui só por estar, ou se estamos aqui somente para revermos alguém, mas é tão interessante nós entendermos isso. E eu trouxe nesse copo da Intermob, eu coloquei café. Nós sabemos que o café tem um aroma. Para quem gosta de café, é um dos aromas mais deliciosos que existe. Eu não sou muito fã de café. Eu tomo porque se alguém me servir café, eu tomo. Mas eu não gosto de café. Eu gosto um pouquinho mais com leite, mas não sou fã. Mas eu pergunto para vocês, se eu der esse copo e vou estar passando ele, e vocês vão sentir o aroma desse café, vocês vão sentir o cheiro, vocês vão sentir um cheiro agradável. Só que uma coisa é você sentir o cheiro, né, o aroma, outra coisa é você pegar o copo e tomar. Eu não vou tomar porque esse café está ruim, está frio. Né? Eu achei um café velho lá em casa, eu coloquei aqui dentro, mas ele tem um aroma, há cheiro de café. Mas eu creio que vocês estão me entendendo, que uma coisa é você sentir o cheiro, outra coisa é você tomar. Quem de vocês gosta de churrasco? Ninguém gosta. Só o pastor Afonso, Pedrolino, ninguém mais gosta. Eu ia convidar todos para comer um churrasco lá em casa, mas nem todos gostam. Fazer o quê, né? Mas, queridos, o que eu quero dizer com essa pequena ilustração? É disso que nós temos que experimentar. De fato, vivenciar, entender a fundo o que Deus é, do quão santo Ele é. E entendendo isso, cada vez mais iremos reconhecer, como nós já temos dito, cada vez mais nós vamos reconhecer que somos pecadores, que precisamos dEle, mais do que tudo, em especial, conhecendo a santidade de Deus, vai nos fazer querer cada vez mais Deus. Cada vez mais Deus. Eu sempre me recordo, amados, um dia quando nós estávamos num congresso de jovens, esse congresso iniciou, era 7 horas da noite, e já era 11 horas da noite e nós estávamos no culto ainda, adorando, louvando ao Senhor, que é uma das experiências mais grandiosas e maravilhosas que eu tive com Deus. E eu ficava lá, eu estava no altar, estava chorando na presença de Deus, e sabe qual era a minha oração? Que o culto não termine. Porque eu olhava para o relógio, nós já são 11 horas, cidade grande, eles vão ter que terminar o culto. E eu lá orando, Senhor, toca no coração do pastor, de quem está na frente da diretoria, que esse culto não acabe. Enquanto muitos estavam lá sentados no fundo,
cansados, quase dormindo, eu estava lá na presença de Deus, chorando, me alegrando. E isso, amados, é o que significa quando nós entendemos a santidade de Deus, quando nós derramamos o nosso coração na presença de Deus. Você não quer sair daquele lugar. Você quer ficar ali. Você não quer ir embora. Você não sente fome. Você não sente sede. Você quer estar ali. E é uma das experiências, amados, que eu sempre me recordo. E graças a Deus tive muitas outras experiências parecidas. Mas aquela lá em especial, que foi no ano de 1998, eu tinha 18 anos de idade, estávamos num congresso de jovens. E eu quero aqui contar um pouquinho, amados, da experiência que esse pastor, um chama de Dr. Sproul, quando ele estava ainda jovem, ele, mais ou menos com 18 anos de idade, estando na universidade, ele foi despertado quase meia-noite para se levantar e ir em direção à capela, que na universidade onde ele estudava havia uma capela, havia uma pequena igreja. E ele foi despertado, uma voz estava o chamando. Então ele se levantou, sem ele perceber, ele já estava com a roupa, ele contando no livro. E ele foi então caminhando. Levou um tempo até chegar, porque o alojamento e até a capela tinha alguns metros. Ele foi caminhando em direção, ele foi sendo levado por essa voz, vá até a capela, vá até a igreja. E quando ele chega na igreja, ele vai em direção do altar. E quando ele chega no altar, ali ele cai de joelhos. E ele começa a orar. E ele começa a sentir algo que ele nunca sentiu antes. Eu vou ler aqui, amados, uma parte daquilo que ele fala. O que foi esse momento. Que diz assim: esse momento inundou minha alma com uma paz inefável, ou seja, uma paz que a gente não tem como explicar, que trouxe descanso e repouso instantâneo ao meu espírito perturbado. Imediatamente me senti confortável, queria permanecer ali, quieto, sem falar nada. Simplesmente inundar-me com a presença de Deus. Aquele momento transformou minha vida. Algo no profundo do meu espírito estava sendo decidido de uma vez por todas. A partir dali, não havia retorno. Não se podia apagar a impressão permanente do seu poder. Eu estava a sós com um Deus santo e tremendo, que podia encher-me de terror em um segundo e de paz no seguinte. Sabia naquela hora que havia provado do santo cálice. Ou seja, entendendo a profundidade da santidade de Deus. Nascera em mim uma nova sede, que nunca poderia ser completamente satisfeita nesse mundo. Decidi aprender mais, seguir aquele Deus que havia invadido o meu dormitório para acordar-me de um sono despreocupado. Então aqui apenas um pequeno relato dele contando da experiência que ele estava tendo quando ele estava lá de joelhos diante do altar, na presença de Deus, e provou ali, como ele mesmo disse, ele prova o santo cálice. Ele entende o que é a santidade de Deus. Ele entende o que é estar diante de um Deus que é santo, santo e santo. Esse livro traz algo revelador sobre a criação do mundo, o texto que nós temos acabado de ler. Conforme nos diz na primeira parte do verso, o primeiro verso diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós formos analisar, amados, esse versículo, o autor chamado Agostinho, que viveu nos anos de 1300, 1400, ele ficou observando e procurando entender esse verso.
no princípio Deus criou os céus. Ele examinou esse mistério glorioso e ele levantou então essa questão: como foi feito? Como a terra foi criada, se no princípio não existia tempo como nós entendemos hoje? Como que se criou algo do nada? Só para nós, amados, entendermos um pouco essa questão. No princípio Deus criou, mas como Ele criou algo do nada? Não existia nada, né? Nada. Quando nós olhamos, por exemplo, na existência do princípio de Gênesis, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Adão, Adão não tinha pai nem avô. Adão não possuía livro de histórias para ler, porque não havia história. Antes da criação não havia reis, rainhas, pedras, nem árvores. Não havia nada. Não havia nada. E claro, existia Deus. Porque o texto diz: no princípio criou Deus. Antes do princípio do mundo não havia nada. E nós talvez podemos perguntar assim: mas o que é nada? Nada é nada. É difícil você conseguir entender. Só para nós pensarmos, amado, isso me levou a pensar muito na criação de todas as coisas, como Deus, esse Deus santo, esse Deus todo-poderoso criou do nada algo. Começa você a criar algo que nunca existiu. Às vezes, irmão, nós ficamos impressionados a forma como hoje há a existência de tantas coisas que o homem criou. Mas geralmente a pessoa, ela cria algo porque algo já existia. Ele acaba adaptando melhor e cada vez melhor. Claro, existem situações que foram criadas do nada. Mas há exemplo, por exemplo, da luz, a luz elétrica. Às vezes dizemos assim: mas a luz, quem criou a luz, ela não existia antes. Claro que existia. O sol brilha desde sempre, né? Então já havia luz, já havia claridade. Então sempre há, diante das criações humanas, sempre ele consegue vislumbrar algo, consegue ter uma ideia, e então ele cria em cima disso. Mas a terra, tudo que existe, os céus, ele foi criado do nada. Deus criou o mundo do nada, e em um certo momento não havia nada. Então, subitamente, né, pela ordem dele, pela ordem de Deus, lá estava o universo. Do nada, Deus criou, então, o universo. Basta nós lermos todo o livro, capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver ali no primeiro dia ele criou, no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Ele foi criando. O universo foi criado. E novamente nós podemos nos perguntar: como ele fez isso? Como que Deus fez isso? A única indicação que a Bíblia oferece a esse respeito é que Deus chamou o universo à existência. A única coisa que nós podemos entender, que quando nós lemos, no versículo que lemos antes, principalmente no versículo 3, Deus disse: haja luz. Haja luz. Através de uma palavra proferida de um Deus santo, todo-poderoso, algo que nunca existiu, haja luz. E a luz veio. A Bíblia, amados, diz: no princípio, Deus. O Deus que adoramos é o Deus que sempre existiu.
Aqui nos fala, amados, nesse verso, onde o próprio Deus, ele fala da sua existência. A Bíblia não nos fala a forma como Deus foi criado, como ele veio existir. E isso é uma das coisas, amados, que muitas pessoas às vezes chegam para nós e perguntam se tudo tem um início. De onde veio Deus? E isso, meus amados, é algo que ninguém pode responder. A única coisa que nós podemos dizer para essa pessoa: eu creio que Ele existe. Eu creio que há um Deus todo-poderoso do universo onde Ele criou. Como Ele criou, como Ele fez, não quero saber. Porque isso não faz diferença na vida de um cristão. Por mais que às vezes nós começamos a meditar e tentar entender isso, mas isso não vem ao caso na vida de um cristão. O importante é saber que eu existo. E se eu existo, alguém me criou. Somente Ele, amados, somente Deus pode criar seres, porque apenas Ele tem este poder de ser. Ele não é o nada. Ele não é o acaso. Como muitas vezes ouvimos pessoas dizer: Deus do nada se formou. Não. Ele é puro, aquele que tem todo o poder de ser. Só Ele é eterno, ou seja, sempre existiu e sempre existirá. Apenas Ele tem poder sobre a morte. Somente Ele pode chamar os mundos à existência, simplesmente emitindo uma ordem. E esse poder é, amados, assombroso, tremendo. E merece respeito e adoração humilde. Porque ninguém, amados, tem este poder de dizer: haja luz. Se criam as coisas, se criam o mar, a terra, o sol e a lua e tudo que existe. Somente Deus tem este poder. E se somente Deus tem este poder, nós, miseráveis pecadores que somos, temos que reconhecer esse assombroso Deus tremendo que Ele é, e termos diante dEle um tremendo respeito, temor e adoração, reconhecendo que Ele é o tudo em nossas vidas. O autor Sproul, em seu livro, diz também: eu sei o que significa ser convertido, eu sei o que significa ser nascido de novo, mas também compreendo que uma pessoa só passa pelo novo nascimento uma vez. Não tem como nascer duas vezes. Esse é um ponto, amados, que nós, da mesma forma, pregamos. Quando Jesus, conversando com Nicodemos, e Nicodemos perguntando para ele: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. É preciso nascer de novo. E no momento quando alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus, reconhece o seu pecado e começa a seguir Jesus, ele nasce de novo. Há uma nova vida que começa a ser gerado dentro do coração dele. Então, amados, nós entendemos claramente que não existe, por exemplo, a pessoa nascer duas vezes. Eu nasci de novo, comecei a servir a Jesus, comecei a andar com Ele. Depois de um tempo, eu me desvio, me distancio. E passa um tempo, depois eu nasço de novo. Eu entrego minha vida de novo a Jesus. Isso é algo que vai totalmente contrário à palavra do Senhor, daquilo que nós cremos. Porque, amados, como pastor, eu creio nisso. Não sei se você crê dessa forma. Que um dia, quando alguém conhece Jesus, quando alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus de fato, e conhece esse Deus santo e todo-poderoso que Ele é, eu não creio que essa pessoa consiga se desviar do Senhor e dizer: eu não quero mais saber de Deus.
eu acho que ela nunca estava com Deus. Nós ouvimos muito falar disso. A pessoa se desviou. Mas por que ela se desviou? Porque aconteceu um problema na igreja, aconteceu isso ou aquilo. Mas ela se desviou de quê? Então, amados, é algo para nós pensarmos, para nós meditarmos. E conforme nós cremos, amados, que há somente um novo nascimento. Porém, o Espírito Santo, o qual vem habitar em nossos corações quando nós aceitamos Jesus, ele vivifica a nossa alma, ou seja, ele não encerra a sua obra em nós, mas é uma obra constante, onde talvez nós poderíamos colocar uma placa em nós mesmos, para que as pessoas pudessem nos ver que nós estamos em obras. Muitas vezes nós caminhamos na rua, nós não conseguimos passar em uma rua uma placa dizendo estamos em obras. O cristão, amados, que aceita Jesus, que experimenta o novo nascimento, ele tem a vida toda dele, ele está em obras pelo Espírito Santo. E aí entra, amados, exatamente esse ponto, a questão da santificação. O Espírito Santo, ele continua habitando, trabalhando em nós, nos santificando, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, para que nós venhamos mudar cada dia e sermos transformados. Um processo de transformação que leva durante toda a nossa vida e se completará no dia de Cristo. Ou seja, quando Ele vier nos buscar e receberemos então um corpo glorificado. Enquanto estamos vivos, há um processo de santificação da obra do Espírito Santo em nós. E nós, queridos, que entendemos isso, nós temos que dar essa liberdade ao Espírito Santo trabalhar em nós. Se tem algo que nós vemos, que nós conseguimos encontrar, que não agrada a Deus, que nós às vezes temos dificuldade de deixar, nós temos que levar isso aos pés de Jesus. Precisamos orar, Espírito Santo, me ajude a mudar isso em mim. E quando você menos espera, você vai conseguir vencer. E a nossa vida toda pela frente, sempre haverá coisas que precisam ser mudadas. Porque a perfeição é impossível. Mas nós conseguimos chegar cada vez mais perto. A santidade, amados, é uma das ideias mais importantes com o qual um cristão pode lidar e deve lidar. É fundamental para a nossa compreensão total de Deus e do cristianismo. Como é importante, amados, nós entendermos a fundo a santidade de Deus, de quem Ele é santo, de como Ele é santo, de como Ele age, como Ele deseja que nós o temamos, que nós nos aproximemos, que nós caminhamos com Ele. E isso nos ajudará essencialmente na nossa caminhada cristã. A ideia da santidade é tão central para o ensino bíblico, que lemos sobre Deus. Lucas 1,49 diz, santo é seu nome é santo porque Ele é santo. O próprio nome dEle é santo. O fato de você pronunciar Deus é como se você pronunciasse santo. Mas nós temos que compreender este santo. E tão interessante, analisando, lendo, estudando, orando ao Senhor. Nós sabemos, amados, que o nosso Deus, que é santo, nem sempre Ele é tratado com reverência santa. Nós sabemos disso. Muitas vezes o nome dEle é pisoteado na imundície deste mundo. Não o honram, não o reverenciam, não apresentam qualquer temor diante dEle. E muitas vezes, amados, muitas vezes nós mesmos
estamos desonrando, estamos pisoteando Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Todo-Santo, Santo, Santo. E é por isso, amados, que há essa necessidade de nós revermos esse conceito de Deus. E, acima de tudo, bebermos o cálice do Santo. É você ter uma experiência do Deus Santo que Ele é. Eu falo, repito isso várias vezes, mesmo quando nós bebemos dessa santidade de Deus, o pastor não precisa dizer, meu filho, isso é pecado. Isso é errado. Porque o Espírito Santo que habita em você, Ele fala. E eu não preciso que alguém venha me dizer, isso é errado, isso é certo. Porque eu me comprometo em ler a palavra, eu me comprometo em estudar a palavra, eu me comprometo em orar. E eu vou descobrindo o que eu devo fazer e não devo. E esse reconhecimento da santidade de Deus me ajuda. A experiência desse Deus Santo em mim, experimentando, faz-me entender claramente o que eu preciso fazer. Se eu perguntar para vocês, qual é a prioridade máxima da igreja? O que uma igreja deveria, em primeiro lugar, ou seja, qual é a prioridade de uma igreja? Alguns vão dizer assim, é evangelizar. Ganhar pessoas para Jesus. Outros vão dizer, nós temos que nos envolver na ação social, em ajudar pessoas, que é algo que compromete a igreja a fazer também. Outros talvez vão dizer, a igreja serve como um alimento espiritual. Eu vou à igreja para me alimentar. Só que se nós formos, amados, analisar a fundo, só para nós podermos entender isso, por mais que tudo isso faz parte da igreja, mas não é a prioridade máxima. A prioridade máxima da igreja não é evangelizar, não é ajudar as pessoas, não é alimentar as pessoas. Eu convido você a ler em Mateus 6:9, a oração do Pai Nosso. Uma oração muito conhecida por todos nós. Jesus ensinando os seus discípulos, Ele fala algo revelador, algo que muitas vezes, amados, nós lemos, e às vezes, não, pelo fato de lermos rápido, pelo fato de nós não realmente nos inteirarmos com aquilo que estamos lendo, tentando entender. Ali nesse versículo, somente o primeiro versículo diz assim, Jesus disse, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Às vezes nós lemos esse verso e pensamos que parece que Jesus aqui ele está pedindo algo. Jesus não está pedindo. Ele está dizendo, eu vou me esforçar, me ajude para que eu seja alguém, para que o nome de Deus seja santificado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Entender a santidade de Deus. Eu e você trabalharmos, lutarmos, buscarmos em Deus para que nós nos tornemos santos. E no momento que nós nos tornamos santos, o nome de Deus é santificado. Devemos orar para que o nome de Deus seja santificado, para que Ele seja considerado santo. E é interessante, amados, que parece que há uma certa sequência dentro desta oração do Pai Nosso. Ou seja, o reino de Deus, Ele nunca virá onde seu nome não é santificado. Ou seja, a vontade de Deus ela não será feita quando o nome dEle é profanado.
Quantas e quantas vezes, amados, nossas orações são insignificantes, como nós dizemos muitas vezes, que a nossa oração não passa nem do teto. Nós vivemos uma vida totalmente errante de pecado, totalmente fora da vontade de Deus, e estamos lá orando, pedindo algo para o Senhor. Menosprezamos Deus a semana inteira, desprezamos Deus com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, com nossos pensamentos. Aí surge uma situação, aí nós queremos orar, Deus, seja feita a sua vontade. Nós nos tornamos nitidamente, amados, hipócritas. E muitas vezes, amados, nós nem sabemos disso. Nos céus o nome dele é santo. Os anjos expressam com silêncio sagrado, o céu é um local de total reverência pelo Senhor. Amados, é tolice procurar o reino de Deus em qualquer lugar onde ele não seja reverenciado. A maneira como entendemos a pessoa e o caráter de Deus, o Pai, afeta-nos como um todo. Ou seja, meus amados, se nós não entendermos isso aqui e agora, enquanto estamos no céu, ou seja, enquanto estamos na terra, no céu nós vamos chegar um dia ainda, glória a Deus. Mas enquanto nós não entendermos a santidade de Deus, se nós não vivermos a vida santa aqui na terra, por que você quer ir para o céu? Quer fazer o que lá? Como nós já mencionamos e falamos, a santificação é um processo. Algo que eu sempre falo e volto a repetir, a nossa vida não pode ser a mesma que foi 10 anos atrás. O nosso casamento não pode ser a mesma coisa que foi 10 anos atrás, e tem que melhorar, o casal tem que se ajeitar. Tem que haver perdão, tem que haver reconhecimento. O linguajar tem que mudar ao longo dos anos. A mentira tem que sumir ao longo dos anos. O amor tem que crescer em nós. A vontade de orar, de buscar a Deus tem que crescer. O brilho de Jesus tem que aumentar cada ano em nós, para que as pessoas vejam Cristo em mim. Isso é ser santo. E é por isso, amados, que eu trago essa palavra, eu trago esse entendimento de provar deste santo cálice, de experimentar a santidade de Deus. Se nós não provarmos isso, nós não vamos conseguir nos santificar. Precisamos entender o Deus santo que Ele é. Conforme Levíticos 11:44 diz, Deus declarou: sereis santos, porque eu sou santo. E para alcançar esse objetivo, precisamos entender a santidade de Deus. Como que eu vou me santificar? Como que eu vou me tornar santo se eu não sei quem é Deus? Isso é um assunto, amados, sério. É um assunto revelador para nossas vidas. Para mim tem sido isso. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Nós estamos diante de um Deus que, se Ele quiser, como muitas vezes nós falamos, às vezes dá aquele vento forte. Se Deus quisesse mandar um vento de 1000 km/h, ia juntar tudo em questão de segundos. Se Ele quisesse, Ele faria isso. Se Ele quiser, Ele manda um raio sobre nossa cabeça e nós morremos. Porque Ele tem todo o poder. E é por isso que nós temos que nos entregar completamente a esse Deus santo, provar esta santidade. É isso, amados, que eu consegui entender na vida desse autor Sproul. Que ele entendeu, ele se derramou diante daquele altar e provou o santo cálice, o qual nós precisamos provar. E é por isso que eu quero convidar você, meus amados, a você provar desse cálice, a você derramar a sua vida na presença dEle. Quando nós pensamos em santidade, o que vem nos à mente? Será que a santidade de Deus nos atrai? Irmãos, precisamos entender essa questão.
Estamos aqui diante de um Deus que é santo. Sim, nós estamos aqui diante de um Deus que é santo, todo-poderoso, onde nós afirmamos que Ele está aqui presente. Amém? Nós cremos que Ele está aqui presente. E qual é a nossa reação diante dessa santidade todo-poderoso? Será que a nossa reação não deveria ser nos prostrar? De reconhecer de quem Ele é, de como nós somos miseráveis, de como nós somos pecadores, onde nós temos que realmente, amados, eu sempre falo assim, amados, como nós somos tão miseráveis, tão pecadores, e mesmo assim Deus nos ama. Ele é tão santo, tão poderoso, mas mesmo assim Ele ama você. Mesmo assim Ele fala com você, meu filho, minha filha, volte. Meu filho, minha filha, sirva ao Senhor. Mesmo diante desse Deus tão santo, Ele convida as pessoas, venham à minha presença. Conheçam a santidade, conheçam quem sou eu, derrame o seu coração na presença do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Deus, Ele não está somente aqui. Às vezes nós temos uma visão tão errada. Aleluias. Estamos aqui, estamos reverenciando Deus. Mas e quando você for para casa? E quando nós formos para casa, esse Deus Santo vai junto contigo? Ou você deixa ele aqui na igreja? A domingo que vem eu volto. Por isso nós temos que rever nossa vida. Como nós estamos diante de Deus. E nesse exato momento, o que vamos fazer diante de um Deus que é santo? Eu somente tenho a dizer a você, meu amado, minha amada, beba do cálice santo. Experimenta, entrega. Não precisa ser aqui na igreja. Pode ser lá na tua casa, no teu trabalho. Converse com Deus durante essa semana. Talvez marque um lugar onde você vai se encontrar sozinho. Fale com Deus, talvez para Ele preparar um lugar, um momento, onde você então vai derramar a sua vida. Onde você então vai experimentar o cálice santo. Porque Deus está em todos os lugares. Mas Ele está aqui em especial nessa manhã para te convidar. Beba do santo cálice. Quero convidar a você a se colocar de pé. Pai querido, aqui nós estamos na Tua presença. E nós estamos, ó Pai, de pé, diante do Santo, Santo, Santo. Tu que és tremendo, com uma palavra, o mundo foi criado. Um Deus que muitas vezes a nossa mente não consegue imaginar. Senhor Jesus, que nessa manhã os teus filhos que estão aqui possam beber deste santo cálice. Eu oro, Senhor, para que esta semana vidas sejam encontradas,
que Teu Espírito Santo esteja agindo de uma forma tão especial em cada coração. Do nada vão ouvir uma voz do Espírito Santo falando. Deitados talvez na cama, vão ouvir a voz chamando. Talvez vão estar no trabalho, vão ter que parar o trabalho. Senhor, eu não sei como. Mas a minha oração é, Jesus, que nós possamos provar deste santo cálice e experimentarmos Deus, nos entregarmos completamente a Ti, porque aí as coisas vão mudar. É aí que vamos entender e vamos ter a percepção da realidade que estamos vivendo. É aí que vamos entender que eu estou totalmente errado, a minha visão é errada, meus pensamentos são errados. É aí que vou entender e dizer, nossa, tantos anos eu vivi na igreja, e eu vivia uma ilusão, eu vivia uma hipocrisia. Eu sempre pensava que a igreja tinha que caminhar dessa forma, eu sempre pensava que tem que funcionar isso assim, assim, na presença de Deus, o Santo dos Santos. Aleluias. Nós vamos ter a real realidade, entender a real situação. Nós vamos entender claramente o que Deus realmente quer fazer. Senhor Jesus, nos ajude, Pai, para que possamos beber deste cálice. E que nessa manhã Teu Espírito Santo possa estar atuante em nossos corações, para que tenhamos experiências com Deus, tenhamos tempo a sós com Deus, vivermos uma vida santa, assim como a palavra do Senhor nos diz. Sede santos, porque eu sou santo, é possível. Pai, nos abençoe, Jesus. Em continuação, Pai, que a Tua palavra fique viva em nossos corações. Que a Tua palavra, Pai, fique em nossa mente. Que Teu Espírito Santo esteja nos movendo durante essa semana. E possamos ser impactados por Ti, Senhor Jesus. Pai, nós asseguramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu não vou fazer apelo. Nós vamos continuar orando por aquilo que Deus vai fazer. Beba do santo cálice. Busque ao Senhor. Que você tenha um ótimo e maravilhoso dia. E leve Deus contigo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão dos